Gravando? Ok, professor, obrigado. Pessoal, boa noite. Boa noite. Conforme a Adriana apresentou, meu nome é Adriano Rocha. Me ajustando aqui. Pronto. Bom, para mim é uma honra estar aqui, né? Porque eu tenho dois professores meus e eu vou falar para dois professores meus, né? Estou no final do curso com a Adriana, no curso de terapia sistêmica, né? E ela me convidou para vir compartilhar com vocês, somar com vocês hoje, tá? Então, não sou nenhum especialista no assunto, venho aqui só para colocar mais umas vírgulas aí, colaborar com vocês. A pesquisa que eu fiz sobre o assunto do campo morfo, tá bom? O assunto que eu vou falar, ele fala muito do sentir. A gente estava aí bastante no racional, discutindo vários temas. Agora a gente vai mudar um pouquinho disso. A gente vai precisar bastante do sentir. Se vocês me permitirem, fazer uma dinâmica breve, antes para aquecer sobre esse tema. Bom, vamos se levantar rapidinho, por gentileza. Se vocês puderem fazer um círculo nessa área aqui, por gentileza. Isso. Vou fazer parte desse círculo também. Convido vocês a tirar os óculos de vocês. Isso é improviso, tá? Não foi nada ensaiado, não. Estou sentindo aqui para fazer isso. Pode pôr isso, professor. Não, mas não vai precisar agora? Isso. Por gentileza. Isso. Pode cruzar os braços. Não precisa de dar as mãos, não. Pode ficar tranquilo. Inclina um pouquinho a cabeça. Quem está aqui no presencial vai ter esse bônus, né, professor? Vai ter essa dinâmica. Né? Aqui eu fico um pouquinho de costa para eles, não tem problema, né? Ok. Para frente ou para trás? Inclina um pouquinho para frente, o queixo um pouquinho voltado para o chão, isso que é o sentir, né? Mais o sinestésico. Vou colocar a musiquinha para vocês e vou falar algumas coisas. Podem fechar os olhos. Toma uma respiração profunda. Lentamente. Vamos potencializar aí o nosso sentir. Vamos zerar um pouquinho o nosso lado racional, o conteúdo que vai vir. Vai focando aí na melodia. Vai focando em si. Respiração ainda lenta e profunda. Talvez vá aliviando todas as tensões do corpo. Esse é um momento, muito mais do que conhecimento técnico, a gente se permite sentir. Sentir-se um pouquinho, parar para se olhar um pouquinho. Presente para a gente se dar, né? Parar de fazer tudo. Só se permitir ouvir. Faz uma respiração. Bem. Ok. Analisando a respiração. Abrir os olhos lentamente. Tranquilo. Bom isso, né? Pode se sentar. Basicamente, só para a gente dar uma equalizada, né? Uma equilibrada, né, Adriana? Uhum. Tirar a musiquinha aqui agora. Gostaria primeiro que cada um se levantasse e falasse o nome completo. Eu não conheço todo mundo aqui e gostaria de conhecer, tá bom? Quem é o primeiro ou a primeira? Isso, Adriana. Vamos lá. Adriano Ferreira de Moraes. Adriana Ferreira de Moraes. Próximo ou próximo? Não tem sequência. Rudolf Rio de Lacerda. Próximo. Ricardo Coiado Peixe. Ricardo Coiado Peixe. Obrigado.
Flávia Cibele de Almeida Loredo. Loreto ou Loredo? Loredo, ok. E online tá a Karen, né? Muito bem. Antes de eu começar, assim, eu queria saber de vocês. Esse minutinho que a gente parou aqui, fechou o olho, como foi para vocês de modo bem sucinto? Como foi parar de fazer tudo? Como foi? Uma frase, uma palavrinha? Difícil e tranquilizador. Vocês tragam o sentimento. E como foi o sentimento? Desconectei, sentindo Foi uma sensação positiva, Ricardo? Foi. Para você, como foi? Paz. Já esqueci seu nome. Flávio. Ok. Para você, professor, como foi? foi um presente. Quando você falou, vamos focar nesse presente, eu entendi. Bem, geralmente esse momento inicial, eu alongo um pouquinho mais, mas o nosso tempo é curtinho, então eu fiz bem brevezinho, tá? O microfone tá bom aqui? Bom, eu tenho alguma coisa que passo ou aperto ali? Os slides. Mas também se precisar eu vou ler. Onde está funcionando? Vou ali e aperto. Estou mudando aqui, não tem problema não. Pode vir aqui, professor, assim? Sabe que os outros funcionam hoje? Então, gente, Aqui eu mudo assim, avançando e voltando. Isso, testa. essa parte. Ok, funcionou. Sou eu. Aquela luz de lá, ela apaga? Não, infelizmente, não. Tá bem visível lá para vocês? Tá. Ok. Para a gente começar, vocês me permitem solicitar a participação de vocês durante? Pode ser? Muito bem. Quem pode ler para mim a primeira pergunta lá? Pede para mim. Bem, você escolheu ler a primeira e você está de vermelho, né? Quem pode ler a segunda? Sensação que a geração atual tem mais facilidade com a tecnologia. Pode repetir, tá? Sensação que a geração atual tem mais facilidade com a tecnologia. Isso são só reflexões, não merece resposta agora que a gente vai trabalhar com isso. Tá bom? E uma terceira reflexão que eu coloquei. Quem pode ler para mim? Então, quando não está bem, parece tudo errado. Pode repetir, professor. Sensação quando não está bem, parece tudo errado. São 3 questionamentos que vai entrar, que a gente vai falar hoje. Tá bom? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho. A gente vai falar da teoria da morfogênese de Rupert Sheldrake, ok? Tem vários nomes dessa teoria. Ela pode ser chamada de teoria dos campos mórficos, teoria da morfogênese, teoria dos campos morfogenéticos, teoria da ressonância mórfica. Todos são os nomes usados para a mesma coisa. E teoria do campo de forma, que é exatamente da onde vem lá a palavra do grego, que é morfe, que é campo de forma. Tudo isso aí se baseia na mesma teoria, tá? São nomes que vocês vão encontrar para tudo isso. Que é o nosso tema de hoje. No fundo lá dá para ver, no amarelinho, o que é um pouquinho desses sistemas, dessas conexões, desses campos, que é o tema que a gente vai trabalhar agora. Além desses nomes, dessas teorias, que a gente vai falar hoje do campo mórfico, tem vários nomes que também são sinônimos. Tem a foto lá do Rupert, né? Consenso universal, o Shakti, é tudo o nome do pracampo. As pesquisas que eu fiz levam tudo o mesmo nome, né? A mesma coisa, né? No yoga chama Shakti, ou o campo quântico, ou a memória racial, Freud, ou o inconsciente coletivo de Jung e Stanislaw Grof, ou o circuito neurogenético de Timothy Leary, ou egrégora para os metafísicos.
Algum daqueles nomes eles vocês não conhecem? Freud todo mundo conhece, né? Jung também. Algum daqueles nomes vocês não conhecem? Qual? Timothy Leary. Ele falou da palavra do circuito neurogenético. Muito bem. Ele é professor de Harvard, psicólogo, neurocientista e escritor. Tá? Trabalhando nesse tema também. Algum outro nome? Egrégora é o mesmo termo para campo, só que para os metafísicos. Stanislaw Grof. Alguém conhece? Ele chama de inconsciente coletivo também, juntamente com Jung. Psiquiatra tcheco. Também trabalhou esse tema. Vejam que não foi o Rupert Sheldrake que inventou isso aí. Tá? Vejam que várias linhas já trabalham essa questão do campo. Avançando um pouquinho. Mas quem que é o Rupert Sheldrake, que é referência? É uma foto dele bem de político. Bem de político. 1000 anos com uma foto de 17. Exatamente. Bom, muito bem. Biólogo, doutor em bioquímica. Deixa eu ler aqui para não virar muito. Doutor em bioquímica, por Cambridge. Estudou ciências naturais, em Cambridge. Estudou filosofia e história da ciência, em Harvard. Foi considerado um dos 100 maiores líderes globais em 2013 por um instituto suíço. Autor de mais de 90 artigos científicos, 9 livros e coautor em 6 livros. Esse é o currículo da pessoa que fala dos campos mortos. Para vocês verem a credibilidade de Rupert Sheldrake. Bom, a origem da teoria. O conceito de campo morfogenético foi introduzido pela primeira vez em 1922 por Alexandre Gorvitch. O que o Rupert Sheldrake fez? Ele compilou essas noções sobre os campos morfogenéticos e formulou uma teoria demonstrável, baseado também nas pesquisas de Weiss em 1939, que era um biólogo. Aí ele pegou todas essas experiências, ele fazia várias experiências, ele era um pesquisador, e ele lançou um livro, em 1981, chamado Uma Nova Ciência da Vida, onde ele colocava todas essas questões que ele se baseou, baseado nas experiências passadas de outras pessoas também. Então, ele pesquisou mais a fundo. E essas teorias do Rupert Sheldrake revolucionaram a biologia, a física e a psicologia. Não só a biologia, que era a área dele, mas também a física e a psicologia. Agora a gente vai entrar mais na parte do campo mesmo. Está escrito assim lá, unidade mórfica, que é cada ser. Cada pessoa é uma unidade mórfica. Essa unidade mórfica, aí tem o desenho da pessoa com o campo em volta, ela se conecta com um campo, ela tem o campo individual dela, e esse campo individual se conecta com o campo mórfico da espécie dela. Então, além do campo dela, existe o campo coletivo daquela espécie. E aí, as informações dela, desse indivíduo, ela se insere nesse campo mórfico, que é um campo de informações, que a gente vai detalhar daqui a pouco. E ao mesmo tempo que ela alimenta esse campo com as coisas que ela aprende, os comportamentos dela, o campo também passa, a coletividade passa informações para esse campo individual. Há uma troca constante de aprendizado. E ali embaixo está escrito assim, o indivíduo de uma mesma espécie aprende uma nova habilidade e isso ressoa no campo e fica mais fácil de outros indivíduos aprenderem essa habilidade. Então, está conectado o campo individual com o campo mórfico. Desenho novamente, só que agora em outra cor, demonstrando o campo mórfico de cada indivíduo e tudo interconectado. Agora um pouquinho do campo. Mas o que é o campo? Né? Foi aquele dia que a gente estava falando na aula, né? Eu levei o notebook, comecei a falar assim, nossa, mas você pesquisou isso aí. Bom, o que é o campo? O campo é o seguinte, ele é um campo que possui informações, e essas informações elas vão além do espaço e do tempo. Então, é intergeracional. Isso não respeita a questão da cronologia, que é o tempo que a Adriana sempre fala, né? Que é o Kairos. Kairos? Kairos, exatamente. Então, essa informação, ela está nesse campo e ela independe dessa geração atual. Ela vai muito além disso. Tá? Então, por isso que ela não tem a questão do espaço, não tem a questão do tempo.
Bom, aí eu botei ali o desenho de um cachorrinho. Mas por que um cachorrinho? Uma das pesquisas que o Rupert Sheldrake fez, ele fez vários experimentos, foi a pesquisa com o cachorro. Exatamente para vocês terem a noção do que é a questão de que essa informação do campo, ela vai através do espaço e do tempo. Eu anotei aqui essa questão do experimento do cachorro, para passar para vocês. Vamos lá. Eu vou ler exatamente como o Rupert declarou nas publicações dele. Experimento do cachorro. Deixe-me dar um exemplo do tipo de histórias que temos em nosso banco de dados. Sobre um cachorro que sabe quando seu dono está chegando em casa. Essa é de uma pessoa no Havaí. Meu cachorro, Deb, fica sempre esperando na porta 1 hora antes de meu pai chegar em casa do trabalho. Como meu pai sempre fica esperando na porta, 1 meia hora antes do meu pai chegar em casa do trabalho. Como meu pai, perdão, estava no exército, ele tinha um horário de trabalho muito irregular. Não fazia diferença se meu pai ligava antes, e uma época eu achei que o cachorro reagia à chamada telefônica. Mas isso, obviamente, não era o caso. Porque às vezes meu pai dizia que estava vindo para casa mais cedo, mas tinha que ficar até mais tarde. Às vezes ele nem telefonava. O cachorro nunca se enganava. Portanto, eu eliminei a teoria do telefone. Minha mãe foi a primeira pessoa que notou esse comportamento. Ela estava sempre preparando o jantar quando o cachorro ia para a porta. Se o cachorro não fosse até a porta, nós sabíamos que papai ia chegar mais tarde. Se ela chegasse tarde, o cachorro mesmo assim o esperava, mas só quando ele já estivesse no caminho de casa. Então, aqui, por exemplo, é um relato que vai nessa questão de tempo, de espaço, do experimento do cachorro. Ele começou. Oi? De espécie. E de espécies. Exatamente. Então, o campo, mais uma deixa que a Adriana deu aí relacionada ao campo. O campo, ele independe de espécies. Existe para todas as espécies. Mineral, vegetal e animal. Tudo tem campo. Mórfico é um campo de informações, não é um campo de energia. E esse experimento do cachorro, ele começou a catalogar. Começou a catalogar. E esse é um dos exemplos. O cachorro, ele sabe que o dono vai chegar. E essa conclusão que você falou aí é muito interessante. Não é um campo energético, é um campo de informações. Muitas vezes, na hora da constelação, a pessoa acha que está captando energia, mas não é. É informação. Quer ver um exemplo? Mais um exemplo? Já aconteceu de vocês estarem pensando numa pessoa, vocês mandam mensagem para essa pessoa, por exemplo, ou liga para ela, e ela fala assim, estava pensando em você agora. Além do espaço e do tempo. Independe se a pessoa mora perto, se está em outro país, se está longe. A Morão contou um caso uma vez, acho que é do próprio Rupert, que uma pessoa estava tentando suicídio, o Bert Hellinger, né? Estava tendo uma constelação da família e tinha um quadro de suicídio na família. E na mesma hora que eles estavam fazendo a constelação a respeito desse tema, a mãe do rapaz estava passando por um lugar onde eu acho que foi o pai dela que se suicidou. Ela não sabia da constelação e ela subiu para se jogar e na mesma hora movimentou a constelação dele. Ela volta. Ela fala que ela desistiu de se jogar. Foi no mesmo momento. A constelação ela chega a ser tipo um jogo de xadrez, se movimenta uma peça e todas começa no movimento. Vamos chegar nessa parte também que tem tudo a ver. Flávia, né? Falei certo, falou certinho. Vamos avançar nas características do campo. Aí esse experimento tem até um livro dele, né? Que diz que os cachorros sabem quando os donos vão chegar, escrito pelo Sheldrake também, traduzido em 1999. Posso só dizer? Pode. O gato também. O gato do meu padrasto. Todas as vezes para mim, como Tá bom. O gato do meu padrasto, todas as noites. Eu sabia a hora que meu padrasto ia chegar, porque o gato ia para o gato começava a se movimentar e ele parava igual o cachorro na porta. O Gilberto está chegando. Quando o Gilberto estava entrando no elevador, ele parava um pouco distante. Quando lá embaixo o Gilberto entrava, podia marcar no relógio. Ele tinha na porta, ele podia gato também. E é o tal gato que eu estava contando a história Sim, hoje. sim.
da TV. E não era o mesmo horário, Não, esse horário variava. variava. Se, por exemplo, ele sempre chegou às 7 da noite, se ele chegou a meio-dia, o gato estaria lá. O gato saía. Nesse experimento do cachorro, eles catalogaram exatamente essa questão, porque houve várias variáveis analisadas, né? E mudava os horários. E depois ele fala, me lembra de contar a história que eu contei para eles do comportamento do gato. Pode contar já. A gente fala que a gente adota o comportamento, né? Da pessoa que está constelando, nossa, é igual meu pai, igual. Esse gato é muito chegado no meu padrasto, então ele não trocou nem a TV de tudo que o gato dormia em cima. E o gato, ele estava velhinho, ele escorregando, ele caía. Às vezes não dava tempo de segurar. Todo dia ele dava uns 2, 3 pontos, não tinha jeito. E ele saía todo troncho, se olhando para a gente como não aconteceu nada, não aconteceu nada. E tinha outro gato na casa. Esse gato morreu. Esse gato dormia aqui. E o outro gato dormia no pé. E mesmo que esse não estivesse aqui, o de lá não vinha para cá. Cada um tinha o seu lugar cativo. Esse gato morre. Coisa de quase um mês depois, o outro começou a subir no TV e cair e só queria dormir. E tinha um outro comportamento. Então, ele, para como se fosse tirar a dor do meu padrasto, ele entrou no campo do outro, começou a ter os mesmos também. O bagulho. Lembrando que tudo isso que a gente está falando, assim como a constelação, é o sentir. Não é nada assim, né, tanto racional. A gente está falando do sentir, precisa daquela dinâmica inicial. Se permita o sentir, se abre para isso, assim como o Rupert Sheldrake fez, questionando exatamente e fazendo pesquisas. Outra característica, não é o campo de energia que eu comentei. Esse campo, então, ele tem uma memória coletiva que é compartilhada entre indivíduos da mesma espécie. E é intergeracional, que é a questão do através do tempo. É um campo de informações, vale tanto para a espécie animal, como também mineral e vegetal. Independe da distância, a gente falou lá em cima, e ele é invisível e imaterial. Não tem nada a ver com átomo, não tem nada disso. É um campo invisível. Você só sente ele. Ao final, a gente vai ver um pouquinho, uns 4 minutinhos no final, vai ter um vídeo da constelação com bonecos. E que o próprio Ripert vai falar dessa questão da energia. Vai sobre o boneco. Né? Essa energia invisível. Avançando um pouquinho. Ali eu coloquei uma imagem para ilustrar bem, que o nosso cérebro adora imagens, né? Olha lá, os campos são sistemas interligados, sendo que o primeiro sistema é o familiar. A gente pertence ao primeiro sistema, é o familiar. Todos estão interligados. Os sistemas da mesma espécie e também os outros sistemas interligados também. Os campos orientam e organizam o modo de ser, de comportar e de evoluir de todas as coisas do universo. Lembrando que a gente está falando de uma teoria, tá? Não é algo que é a resposta definitiva. Ele lançou luz sobre um tema em que ele fala assim, só a física, só a biologia, só a química não explica tudo. Precisa de algo mais. Ele não invalidou a ciência das outras áreas. Ele veio trazer luz, né, dizendo assim, ó, tem algo mais. Conforme vocês viram aqueles nomes no início, vários outros biólogos e pessoas cientistas também andaram pesquisando isso. Inclusive, agentes da psicanálise. Então, os campos orientam, têm essas informações e organizam o modo de ser, de comportar e evoluir todas as espécies. Aí eu coloquei ali, por exemplo, né, os pássaros. Os pássaros não têm um curso de como voar em V, e é uma técnica. E é uma técnica, né? É uma técnica de ter o menos esforço possível. E na natureza a gente vê esse evento ocorrendo. Um outro evento. Mas e quem ensinou isso aí para eles? Eles já nascem sabendo E é isso. interessante esse modo de voar aí, que o primeiro ele guia, né? Exato. Só que quando ele cansa, não sei se vocês sabem disso, automaticamente é na mesma hora. Percebem que ele está cansado, um vem e ele vai tocando, eles vão tocando. É devido à corrente de ar, né? É. Eles vão se revezando. Deixa eu te perguntar uma coisa nesse campo, tá? Universo de falar, uma pessoa do mesmo campo que eu. Tipo telepatia. Uma comunicação com pessoas.
Vamos dizer Então, vamos que abordar tem. isso. Vamos avançar nesse sentido. Quer ver só? Vamos falar dos cupins? Vamos falar dos cupins? Mas que cupim tem a ver, né? Pois é. Foi feito até uma análise aí dos cupins. Quem já viu um belo do cupinzeiro aí, de perto? Lá em Minas, onde eu morava, a gente pegava cupim, fazia de forno, né? Fazia um buraco no meio dele, não tinha forno melhor, né? Bom, o cupim, pessoal, é o seguinte. Mesmo desmanchando aquela estrutura gigantesca ali, do cupinzeiro, você pode alterar a forma dele. Mas os cupins, mesmo cegos, eles reconstroem a forma original. Porque existe um campo que vai insistir em dar forma novamente. Existe um padrão do cupim, cupinzeiro. Mesmo se eles sendo cegos, mesmo você quebrando eles, dá um jeito de refazer. Mas isso aí não está no DNA, não? Vamos avançar nessa parte aí. O DNA, ele não responde tudo. Ele não tem superpoder de fazer tudo. E o gatinho? Tem uma ninhada de gatinhos. Aí, por um acaso, eu tiro aquele gatinho da mãe, ou a mãe morre. O gatinho vai ter todo o comportamento de um gatinho, mesmo não sendo criado com a mãe dele. Vai ter todo o arquétipo, tudo que tem a ver com o gato, ele vai crescer sabendo. Onde faz lá a necessidade dele, o miado, tudo ele sabe. Mas onde ele aprendeu isso? Não teve a mãe? Quem ensinou ao gato? Entendeu? Não teve mãe, você tirou da mamãezinha. E aí? Então, isso, todos esses experimentos, essas observações, elas não são comprovadas cientificamente, porque a gente está falando de algo que é só observado, né? Igual a psicanálise, não tem como eu colocar lá no microscópio, fazer exame de ressonância, não tem isso. É coisa que é observado e você vai vendo um padrão naquilo. Agora eu vou passar um videozinho para vocês, que é o vídeo da Vera Bassoi com o Rupert Sheldrake, porque ela fez, a Vera Bassoi, ela é brasileira, né? E ela, durante 4 anos, ela ficou estudando, ela desenvolveu um curso de autoconhecimento, ela estava especializando nisso, sabe? Fez pesquisas, ela estava muito forte nisso. Só que aí chegou no certo momento que ela descobriu a constelação. E aí ela fez o mestrado dela, ela pesquisou mais ainda. E como que ela validou o mestrado dela, com relação a toda essa parte da constelação? Ela foi lá na casa do Ruby Sheldrake e pediu para ele uma validação daquele método dele, que é o método dela, que é dos bonecos, porque é a invenção da brasileira isso. Porque até então era com pessoas. Pessoas e com bonecos que você mudava a posição. Você fala, o que você acha? Põe ali, põe aqui. Mas ela criou aquele método, ela que mapeou aquele método que você encosta. Eu até trouxe o boneco hoje, se quiserem de mexer, o boneco mexe. Aí ela levou lá. É uma sonha fofa. Fofa. Nós vamos falar dela. Vou colocar o vídeo para vocês, deixa eu ver se ele vai direto ali. Deixa eu ver aqui. Acho que vai. Olha lá. É legendado, tá? Pois não. O som, né? Tá bom. Uhum. Tá bom, professor. O principal dele vai ser a legenda, só porque ele está em inglês, e mais as legendas que aparecem. Pode? Acho que mais um. Pronto. Pronto. Nossa, qual cara que ele tá hoje? Você não crivela. Você não ouviu isso pro crivela lá. É, parece mesmo.
Agora é que eu cansei. No, but the organic field is going to be and so I think that if we think the fuel is operating at all in this situation, then it must be operating through the constitution. So, and the movement of the fingers are unconscious, and picking up what's happening in the field. I suppose the closest parallels to this are things like dowsing. When you find water in the sticks. I see. When people find water. I don't know what the word is. Isso é para popular. When people find water. Yes, with those things, yeah. The plants. Well, there they find the information is in the field that is conducted through small movements. The Oh, I see. The rod is not what it seems to be. The rod is like magnifying the movements, unconscious movements. Well, I think that the same principle, magnifying small unconscious movements, which are picked up. It seems to me this is I mean, that's my impression. I learned about it. Sure, Yes. So I think that for me, that would be the most obvious explanation, because I don't think that these inanimate dolls will by themselves be able to take on. I think all the powers come from unconscious movements. I mean, when in the constellation, when there are people, they often respond to the field unconsciously. They start moving in ways that they're not consciously trying to act. They're moving unconsciously in response. And in the same way, I think that the fingers. But in both cases, the response is like human being to it. It's the same. Yes, I think it's very similar. Ela constelou ele e ele ficou tão impressionado que ele chamou a esposa, que era consteladora, e ela foi constelada também. Viram só? Foi lá e validou. Uma brasileira. Você olha para Constelou a esposa dele. constelou ele e a esposa, ela constelou primeiro ele. E ela patenteou esse método. Patenteou. Uma data usada na liberação. Nessa linha do campo mórfico, eu queria ilustrar com o caso, por exemplo, exemplificando o embrião de uma girafa. Tudo na natureza tem uma espécie de memória coletiva, conforme eu disse para vocês. A ressonância ocorre com base na semelhança, ou seja, da mesma espécie, né? À medida que o embrião da girafa cresce no útero de sua mãe, ela se sintoniza com a ressonância mórfica das girafas anteriores. Ele se baseia nessa memória coletiva, cresce como uma girafa e se comporta como uma girafa, porque se baseia nessa memória coletiva. Tem os genes certos para produzir as proteínas certas, mas não para produzir forma, função, comportamento de cada órgão. Nessa linha aqui, o que ele traz? Ele traz luz. A gente nasce de uma única célula ovo. Ali tem as proteínas, tem os genes.
Mas o manual de instrução de como construir os órgãos, os formatos, as funções, sempre padronizado em todos os seres humanos, é o campo. É o campo da espécie. Isso vale para todos os seres da natureza. Esse manual de como funcionar, como construir, ele não está dentro do gênero. Está nesse campo de informações. Outras questões que ele vai trazendo para poder corroborar com essa teoria dele. Descobertas científicas. Esse fenômeno é muito comum entre os químicos, quando um deles tenta cristalizar um novo composto. Composto que leva muito tempo para conseguir um bom resultado. Mas a partir desse momento, em outros lugares do mundo, muitos outros químicos conseguem cristalizar o mesmo composto num tempo muito mais curto. Isso explicaria o porquê da geração anos 80 ter tido facilidade de programar o videocassete e geração dos anos 90 dominar o computador do celular. E foi aquela pergunta inicial. Não parece que as crianças estão muito mais predispostas, de certo modo, a aprender a tecnologia? Parece que elas já nascem, não sabem às vezes nem escrever e tal, mas elas conseguem dar um jeito ali no celular e mexem rapidamente. Então, esse campo coletivo, ele está sendo cada vez mais alimentado pelo conhecimento das pessoas e a gente está acelerando o conhecimento. E aí, a pergunta para vocês é assim, como que cada um de vocês tem alimentado o campo de vocês? Afinal, é uma construção coletiva. Vocês têm alimentado o campo de vocês com conhecimentos bons, com ações boas, com comportamentos bons? Pois está ressoando em toda a espécie. Não só o seu sistema número 1, como todo o sistema geral. Outra linha de pesquisa. Ele diz aqui, ó. Se eu olhar para você por trás, você não sabe que estou lá. Isso poderia afetar você? O que você acha? Você não sabe que eu estou te olhando. Você sabe que eu estou lá, mas eu estou te olhando. Você acha que isso afetaria você? Acho que sim. Muito bem. Você pode sentir o meu olhar? Há uma grande quantidade de evidências experimentais de que as pessoas podem sentir que você está sendo vigiado e olhado. E aí, numa das publicações do livro dele, ele descreve assim: entrevistei alguns detetives particulares, pessoal da vigilância na polícia, pelotões antiterrorismos da Irlanda do Norte e outras pessoas cujo negócio é olhar outras pessoas. A maior parte desses observadores profissionais está muito consciente desse fenômeno, que é de realmente você sentir o olhar. E alguns daqueles que operam sistemas de segurança em shoppings, edifícios, aeroportos, hospitais, também estão muito conscientes desse efeito. Em uma das principais lojas de departamento de Londres, os detetives da loja disseram que podiam olhar as pessoas na loja através de uma TV. E quando via alguém roubando, muitas vezes perceberam que essa pessoa olhava mais intensamente pela tela da TV. Então, ela olhava para a câmera, como se estivesse percebendo. A pessoa começava a olhar ao seu redor, procurando câmeras escondidas, depois devolvia o que tinha tirado e saído da loja. Um segurança em um hospital disse que onde isso dava mais certo era com uma câmera oculta que cobria uma área onde as pessoas iam fumar. Embora não fosse permitido fumar no hospital, mas quando ele observava os fumantes através da televisão, no circuito fechado, eles imediatamente começavam a aparecer constrangidos e apagavam seus cigarros. Então, são vários eventos do sentir. Tá? Então, a gente falou ali da questão dos gatinhos, dos detetives, da descoberta da ciência, que cada vez, depois que um descobre, outros cientistas do mundo começam a descobrir. Falei do experimento do cachorro também. E agora eu queria abrir para perguntas de vocês. Ficou um monte de perguntas, né? Por exemplo, eu quero me comunicar com você. Vou dar um exemplo. Se eu considero, não consigo mudar algumas coisas no campo, são de tabuleiro, mas eu consigo movimentar e se comunicar com alguém que está dentro do campo, sem ela perceber. É um acesso a informações. Então, essa informação sobe para o campo. Ela pode estar no campo. Pode? Pode.
É você resolver mudar pelo mundo. Hackear as informações. Não, passar as informações para outro campo. Isso, ele acaba sendo passado, porque não é que você está passando para o outro campo. Todos nós aqui, vamos supor, nós somos da mesma família. Tá? Aí, essas informações estão no campo. Sim. Conforme eu mexo, todos acabam percebendo. Agora, o que cada um vai fazer com essa informação é da pessoa. Umas recebem, umas têm mais acesso, outras têm menos, algumas vão ter acesso e não vão perceber. A pergunta é, dentro do campo, é revelado coisas, às vezes, que nunca foi revelado antes. Porque a informação está lá. A outra pessoa, no inconsciente, ela consegue saber? A informação está lá. Sim, mas eu mexi no campo. Você mexeu. Ou mas seja, uma informação que às vezes é um segredo, passa a não ser mais. Passa a não ser mais para mim. E eu consigo passar essa informação no campo a ponto delas atingi-las. Eu estou querendo saber o que eu estou querendo. É o seguinte, eu não sei, você quer falar alguma coisa? Pode completar. Essa informação do campo, ela já está lá para todos acessar. Ela não está escondida, porque ela está no campo. É como uma biblioteca, está lá. Mas eu vou acessar essa informação. Isso não quer dizer que ele está aqui do meu lado, ele tem acesso a ela, mas ele, por algum motivo, ele não foi, mas ele tem, já de repente já leu o livro. A informação está lá. Só que eu fiquei sabendo agora, racionalmente, conscientemente, da informação. Eu ressignifico, e isso vai ressoar, essa informação vai passar, e, por exemplo, constela uma pessoa, né? Eu constelo o relacionamento com a minha mãe, por exemplo. Com essa mudança, eu vou mudar. Mas a minha mãe, por exemplo, ela pode mudar naquele momento. Lembra da história? Eu falei do Paulo, né? Eu constelei, no outro dia ele ligou. De alguma forma, ele recebeu uma informação lá. E ele não estava no campo. Eu fui constelar um outro assunto, lembra? Meu irmão apareceu no campo. Só que em algum momento da minha informação, no meu campo, o Paulo, para mim, conscientemente nessa informação, ele estava representando meu irmão. Houve uma mexida no campo e ele sonhou que eu estava cobrando ele alguma coisa. Ou seja, ele percebeu alguma coisa lá. Não necessariamente vai para ele com a mesma clareza que veio para mim. Tá? Porque assim, não que, por exemplo, se tiver um segredo, eu descubro que houve um assassinato na família que nunca foi falado. Tá? Você que está na minha família. Aí eu descubro que o nosso avô matou alguém. Não necessariamente você vai ficar sabendo disso, porque, no fundo, você já tem acesso a essa informação, só que ela apareceu para mim. Pode ser que você venha a sonhar com isso, a ter essa impressão, pode. Mas não necessariamente. Involuntariamente, pode. Porque você é da mesma família. Dependendo do quanto você está conectado com este assunto, você pode ter alguma percepção, mas não necessariamente vai ter. Aí eu posso até te contar em algum momento. Ah, eu soube do nosso avô, matou. Não acredito. Ok. Porque, de repente, naquele momento, você não estava para perceber isso. É igual a história do velhinho. O velhinho. Quando eu tive a visão do meu avô, para sobre ressignificar o meu caminho, aquela senhora que eu falei lá atrás, sim. Do nada. Por quê? De alguma forma, ela estava ligada nesse campo, a mesma coisa que o Paulo. Eu fiz uma constelação aqui, ele não apareceu no campo diretamente, quem apareceu foi o irmão, mas no campo eu estava ligada emocionalmente a ele por conta do meu irmão. Ele lá nos Estados Unidos, de alguma forma, sentiu, sonhou e me ligou. Então, houve um movimento lá.
estava conectado. Às vezes a pessoa não vai, mas às vezes a pessoa vai, mas não vai. Está no corpo. Nessa transmissão de informações, queria colocar mais uma pitadinha. A Adriana comentou com a gente um dia assim, nós captamos pelo campo inconsciente 400 bilhões de bits por segundo de informação, né? E no campo consciente apenas 2.000. E quanto mais a pessoa está se sentindo assim, mais no vazio, menos no lógico, no racional, mais você acessa o inconsciente e capta essas informações. Então as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de captar, de sintonizar, de perceber, porque as pessoas estão muito no racional, estão muito tentando usar só o consciente. Aí eu pergunto para você, Flávio, a sua mente é o que está dentro só do seu cérebro? Essa linha do campo mórfico é exatamente isso. A mente, ela é uma consciência universal, que vai além da sua caixa craniana, do seu encéfalo. A gente está falando de uma mente expandida, que se conecta com outras mentes. Só que para a gente perceber isso, desde o curso da Adriana, eu comecei a abrir a minha percepção. Me permitir sentir. Isso para quem é um neurótico obsessivo, igual eu, é mais difícil. Controlador, planilha, igual o professor explicou para mim, era muito difícil. Mas mudei, hein, professor? Estou bem mais assim, aberto para o inconsciente. E tem dado super certo. Tenho permitido uma descoberta, uma jornada, né? É muito nacional, muito difícil entrar nisso. E aí, pode perguntar. Pode ir, você quer falar Não, uma coisa? isso, pode falar, professor. Deixa eu perguntar antes. Você está falando, você começou. Aham, livre associado. E aí, o que acontece? Você falou uma coisa que mexeu com o conteúdo meu. Não vai dar. Que ótimo, ó. Tá dando certo. Quando você disse a respeito da célula de embrião, formação de órgão, quem que dá a informação para que seja construído daquela forma, daquele jeito, daquele formato, quem que move aquele organismo para que seja assim. Perfeito. E aí você trouxe a informação. O órfão. Perfeito. Isso, dentro de mim, é um questionamento. Vou chegar lá. Pela minha fé, Sim. faz isso. Não o campo mórfico. Mas eu entendo e compreendo esse pensamento e não quero excluir. Interessante. Eu estou aqui com o meu, mas, cara, vamos olhar. O mórfico fala, eu penso que Deus, o Espírito Santo. E aí, pensando aqui comigo, eu falo, pera lá, vendo todo esse texto, eu posso, por exemplo, colocar a questão divina em dúvida. Será que existe Deus? Ou será que, na verdade, existe um campo mórfico? E aí, automaticamente, já acesso uma informação, uma informação pétrea, né? Pilar, muda, né? Dúvida de Deus. Por quê? Porque a Bíblia coloca informação da existência de Deus. São 34 livros que se conversam em tempos diferentes, escritos por pessoas diferentes, em lugares diferentes, que falam a mesma coisa. Ainda mais se nós vamos pegar o livro de Ezequiel, de Jeremias, de Daniel, que foi da mesma época, mas um na Babilônia, outro em Jerusalém, e outro Nem WhatsApp. não tinha WhatsApp, falavam da mesma coisa que estava acontecendo. Aí veio a Você é o questão. próximo, eu vou no final. Aí veio a questão.
antropomórfico, dando as informações tanto por gerações, quanto para pessoas, e tanto para lugares diferentes. A minha questão é, Sim. eu posso dizer que o antropomórfico é o Espírito Santo? Ou que o Espírito Santo expressa? Então, vamos lá, vai lá primeiro. Que é a polêmica. Polemiza. Dentro disso que o Lucas acabou de colocar. A história é sempre contada pelos vencedores. Mas, se você for atrás lá na filosofia, tem duas vertentes. Você vai para um lado em que Deus é uma transcendência, ele está dividido, ele não faz parte disso aqui. Ele é uma outra entidade, antropomórfica, e que tem todas as características do ser humano. O ser humano olha muito parecido com a gente. E existe uma outra vertente que fala que Deus é imanente. Deus é uma substância só. O ser humano são os modos de Deus. Nós somos uma pequena parte de Deus. É algo que a gente não tem condição de medir. Isso é uma corrente filosófica. Sim. Só que morreram pelo caminho. Ok. O cristianismo veio. É isso que eu penso. E quem não pensava igual foi queimado. Então, existe um filósofo, Spinoza, que fala justamente isso. Deus, ele não é contra a existência de Deus. Mas ele fala que Deus é tudo. Não sei se você já Já um pouquinho. leu um pouco de Spinoza, ele fala justamente isso. E ele ele caracteriza, ele conceitua de uma maneira muito mais ampla. Não alguém, um senhorzinho que está lá sentado numa poltrona e falando, não, você deve fazer isso, você está errado, você está certo. Isso não consigo ver. O que ele fala nós somos formas de Deus e nós vamos compondo e recompondo essa substância. Então, nós morremos e somos formados, enfim, que desprende da gente, se forma em outras. E essa energia nada mais é do que um sistema que funciona sem estar preocupado com nada, falando se está certo, se está errado. Tem que ser como tem que ser. Mas aí entra a minha questão. A minha questão é, esse sistema, Deus? Mas para Spinoza é. Sim, Espírito Santo? eu vou lutar. Porque também você diz, olha, não tem nada a ver com o Algo religião. transcendental. Não tem nada a ver com Sim. religião. Deus joga esses bons. Sim. Posso dar um pitaquinho antes da Adriana? Pode, claro. O meu é curtinho. Não, pode. Uma opinião curta minha sobre isso. Eu achei muito bacana a pergunta de vocês dois, porque vocês estão no espírito do Rupert, que é o quê? Não uma biologia reducionista, que só o gene é mágico e faz tudo. Vocês estão na linha exatamente crendo que há algo mais coordenando tudo. Então, bacana. O Rupert Sheldrake, ele foi numa linha que não foi a religiosa, né? Ele pesquisou essa questão, assim, a física com as suas determinantes, a biologia com as suas determinantes, né? Algo que é determinado. Ele criticou várias coisas e foi questionando dogmas, exatamente para expandir a percepção das coisas. Então, o questionamento dele foi sempre dentro dessa área. Ele usou outros nomes aqui, por exemplo. Existe na natureza campos chamados orogenéticos, os quais são estruturas organizadoras invisíveis, que modelam ou dão forma a tais coisas como plantas ou animais, que também têm um efeito organizador em contrapartida. Então, ele não nomeou como algo divino. A gente está trabalhando com hipóteses, né? E cada um vai fazer uma leitura baseada no seu universo. Mas é perfeito o questionamento de vocês, tá? Agora, Adriana. Olha lá, Adriana. Eu venho de uma linha cristã, né? Eu sempre tive aberta a conhecimento, mas sempre na linha cristã. E aí, quando eu fui para a sala Roosevelt,
agora já entrando mais nessa dúvida aqui, eu me deparo com o bispo Robson Rodovalho, físico quântico. Eu sempre ouvi dizer que físico quântico era do demônio, porque as pessoas, quando estudam física quântica, se afastam de Deus, a maioria, justamente por esse questionamento. Porque tudo começa a ser tão explicado, porque tem até a música Ninguém Explica Deus, como é que está tudo tão explicado. Então, Deus existe, não existe. Só que o bispo Rodovalho, ele falou uma frase que me marcou. Quanto mais eu estudo física quântica, mais eu acredito em Deus. Porque ele acredita que tem essa força maior, que ele dá o nome de Deus, como esse parado aí. Eu esqueci o nome dele. Esse nome, obrigado. Então, até a música fala, né, gente, que é Deus, dono de toda a ciência. Para mim, quando eu falo que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver realmente com a religião. Mas tem a ver com uma força maior que está por trás até da ciência. E tem coisa que a gente não explicava há anos atrás, não explicava ano passado, que hoje se explica. Então, para mim, essa ciência toda, mesmo que coloque ali explicadinho, tem Deus por trás. E, ao meu ver, o nome que eu dou para esse campo mórfico é Espírito Santo. Porque traz a informação. E o nome Deus é o nome de Deus, né? Tem gente que dá o nome de universo, tem gente, e aí foi o que ele falou, cada um vai levar para o seu conhecimento. Você acha que a primeira vez que eu botei o dedo no boneco mexeu, deu um pulo para trás? Aí eu lembro logo do copo, né? Da história do copo. Está vendendo. Né? A gente já... O detalhe é que nós nunca vamos ter consciência que é não vamos. Nós somos muito egoístas no sentido, ó, o homem é o centro de tudo. E a Né? gente- Até tem as quebras né? Quem falou sobre isso foi o professor Montero. Né? São as quebras narcísicas, né? Que ele fala sobre Filhas narcísicas da humanidade. Exato, da humanidade. Uma, o homem centro do universo, depois a Terra, né? Enfim, e depois Freud veio com... Né? Só que o homem quer colocar tudo numa caixinha. Só que se não tiver uma explicação ali assim, porque a gente foi criado assim. Agora, existem tantas coisas que a gente nem tem ideia, a realidade não é essa. É muito maior. Quem sabe nós, o planeta, não é uma célula de um corpo que a gente nem tem ideia. Olha, um espelho. Temos como espelhos, então sim. Tem muita coisa que a gente realmente não sabe. Eu digo, claro, que eu não vou ficar falando isso em sala de aula, até porque... Já era. Não vai pertencer mais. Conhecimento já era. Como surgiu o assunto, né? Então, assim, é a mesma coisa. Tem muita gente, tem pastores, tem padres que até hoje não acreditam na psicologia. Acho que não precisa, que Deus resolve tudo, ok, é um pensamento. Mas a gente tem que entender que tem muito mais coisa realmente do que a gente pensa. Né? E muitos cientistas. Hoje em dia, a gente tem história de cientistas, inclusive não é cientista, é o Augusto Cury. Ele escreveu vários livros, ele nunca foi cristão, e ele fala que quanto mais ele pesquisa cientificamente, mais ele se aproxima de Deus, sem religião. E tem muitos cientistas que vão estudar para provar que Deus não existe e acabam acreditando em Deus. Então, aí cada um dá o nome que quer, mas o Espírito Santo, campo mórfico, para mim é Deus, quem deve dar o nome do universo, ok? Mas para mim é essa força maior. Uma palavra que me chama muito atenção no livro. Então, eu acho que é justamente você ter esse impulso, você tem ali uma energia que a minha raça, né, assim, como ser humano, eu já tenho as minhas características, as minhas limitações. Compara com um cachorro que dorme fora de casa e não sente frio. Né? Se eu for dormir fora de casa, eu vou ter uma série de reações. Eu não vou ser mais a mesma pessoa, eu tenho um lugar aconchegante. Enfim. A gente acha que domina o nosso corpo. E esse ar-condicionado, o que a gente consegue ter? Uma série
movimentos vão acontecer dentro da gente que vai fazer com que ele não tenha condição de existir ou não. Então, a gente acha que domina, a gente acha que, mas na realidade nós somos, acredito eu, né, estou aqui filosofando, né, acredito eu que nós somos impulsionados pelo behaviorista, né, que fala, né, o ambiente faz com que a gente vá para lá ou vá para cá, e a gente não domina, nós não somos donos de nós mesmos. E existe um inconsciente. Que são, gente, Sabe a Deus que tá lá dentro? 400 bilhões de bits por segundo. Disso tudo, o que eu acho que eu sei, o que eu acho que eu domino é 2000. Ele está andando em consciente ou inconsciente. Ao falar do bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu quero, eu faço. A gente fala de campo morfo, você fala de sentir. Sentir é uma coisa pessoal. Sim, muito pessoal. E às vezes, quando você está no campo, como eu já vi, eu sei que a expressão é aquela, mas não daquela forma. Às vezes não pode ser além. Flávia pode. Flávia expressando algo muito a mais do que era. Pode, porque muitas vezes você pode se colocar no campo, se identificar com aquilo. Vou dar um exemplo, posso utilizar? Pode passar. Você entrou no campo aqui uma vez, foi? Não, você nunca entrou no campo de constelação? Quem foi? A Joana. Não, você entrou, acho que foi ela. Joana. Ela entrou no campo e tinha hora que eu sabia que não era o campo, era ela. Eu percebia que ela estava, eu acho que foi ela, foi uma pessoa que ela estava no racional. Porque ela se identificou tanto com aquilo que ela saiu do nada e ela foi para o racional. Não sei se você percebeu que eu falava assim. Não é você. Respira, não é você, é o campo. É que foi de família, né? Pais. Exatamente. E ela estava, não é à toa que ela foi escolhida. Porque o campo, quando a gente escolhe um representante, o campo, ele já informou que aquela pessoa vai conseguir entrar melhor, porque ela tem uma história parecida. Ela tem informações que se conectam. Então, muitas vezes, pode acontecer da pessoa, vai para o racional. E aí você vai perceber, às vezes, talvez, não. Eu percebi, por exemplo, eu falava, cara, você. Eu percebia que, do jeito que ela estava, não era nada. Não era percepção, era ela. Então, do mesmo jeito que tem alguém que reage da forma como ela reagiu, de eu me vejo, acredito que o outro passa assim, eu me vejo, eu vivo 3 vezes. Uma coisa, não da história, mas de quem eu sou. Como se fosse uma atuação? Sim, mas só que o campo, ele é tão potente na hora da constelação, tão potente, que mesmo que você faça isso, ele vai se Eu não estou questionando o movimento que o campo faz. Sim. Mas como eu sou usada nesse campo. De que forma? Da forma real ou de uma forma não tão reais? Não tão reais. O que você chama de forma real e não real? Só para eu entender. Real, o que está acontecendo ali. Aquilo existiu, aquilo existe. Faço parte dele. Ou o que eu estou pensando. Eu estou. Do que eu estou pensando além. Entende? Querendo fazer. Uma coisa está resistente, eu não quero, como ela. Outra coisa, eu quero estar nisso. E aí você se joga. Estou fazendo, ou será que é um campo? Exato, exatamente. Pode acontecer isso? Pode. Mas na maioria das vezes, eu tenho visto, o que aconteceu com ela, eu vi 2 vezes só, até hoje. Pelo menos eu percebi 2 vezes só. E a gente tem que ter, essa pergunta é ótima, porque a gente tem que ter cuidado na hora da constelação. Inclusive, lembra que eu falei, uma expressou, meu tio não ia fazer isso, mas não é o seu tio, não é você. Não é o que você acha que seu tio ia falar. Porque realmente é muito difícil para a pessoa perceber que aquele pai que eu odiava, porque ele me olhava, porque ele estava me amando. Então, às vezes, eu tenho essa resistência. Mas, alguma coisa pode acontecer isso? Pode.
Só que aí, o campo, de qualquer forma, ele vai se mostrar, ele vai mexer, mas aí é o que você vai fazer com isso. Aí eu não vou poder controlar. Mas, assim, do mesmo jeito que você pode chegar numa pessoa que é resistente e falar, olha, não é você, é o que ele falaria. Quando você vê alguém que está a mais, eu quero estar, não tem bloqueio. Geralmente, quando a pessoa fala, eu quero estar ali, na maioria das vezes, ela vai desarmar. Ela se permite, mas se permite. Eu acho que a resposta vai ser ela, Na hora que você entrar no campo. Você nunca entrou no campo. perceber e falar, é isso. Você nunca entrou no campo para ser Nem representante. demora, eu fico ali tentando explicar o que está entrando. Não, eu quero saber, eu quero saber. E eu sempre falo, as pessoas que nunca entraram no campo, e eles sabem que é isso, que eu já vi várias vezes, eu falo assim, olha, você está vindo pela primeira vez. Se você for chamado para participar, você pode dizer não, ok, não quero participar. Se eu puder te falar alguma coisa, é uma experiência que só quem entra entende. Porque eu vejo que é igual a hipnose. Vou falar da hipnose porque eu tenho experiência com hipnose. Quando você quer, a minha questão é até questionar. Eu vejo aquilo que realmente está acontecendo, umas questões, né? Hoje é umas questões, não está acontecendo, o espectador que eu quero. Quando eu entro na hipnose, vamos falar de tudo que eu já fiz. Regressões. Lembra? Eu queria muito. Regressão. Então, quando eu fiz regressão, eu vi mesmo. Ou eu queria muito, acabei vendo mesmo. As duas coisas podem acontecer. Eu vi mesmo, no sentido real, ou não. Eu queria muito a experiência. E eu acabei vendo. Ou seja, a minha mente, ela entendeu assim, ela quer. Então, Flávia, vai. E eu vi talvez coisas, isso aqui, falou. Aí é um campo que não é da dança. Mas existe uma linha de abordagem nossa sobre a inserção de memórias fixas. E aí é justamente o que eu vi na regressão da vez passada, que eu estava com 3 anos de idade, que eu não me lembro. O fato aconteceu, ou eu criei ele. A resposta é pode ser sentido. Então, voltando. Mas pela experiência que eu tenho, de pessoas que fizeram regressão e voltaram a 2 anos de idade, talvez, escreveram, tiveram a chance de perguntar para os pais, olha, eles falam, isso mesmo, isso assim, assim. Então, voltando à constelação, quando eu estou no campo, voltando um pouquinho, e eu represento alguém que a dor foi muita, como eu já assisti, a dor foi muita, estou triste. A dor foi muita, vamos jogar no chão. A dor foi muita, você correndo. É o campo? É o campo. É o campo, ok. Racionalmente você imagina, eu estou imaginando assim, racionalmente você acha que é você, mas inconscientemente você está sendo movido pelo campo. Será que, na realidade, não é o inconsciente? Como ele disse, o inconsciente é aquele movimento do dedo da pessoa, e não é o boneco que está influenciando, não é o boneco que tem vida. Na realidade, é o seu inconsciente que está fazendo com que esse movimento. Só que tem umas coisas muito interessantes, porque, por exemplo, além do movimento do boneco, você pode pegar no vocês o boneco, eu não sei a história da pessoa. Então, eu não tenho como induzir aquilo para algum lugar. Eu, por exemplo, só me falo o tempo. Eu estou aqui. A pessoa me fala o tempo. As pessoas caminham e, pela percepção que eu tenho, claro, além do movimento, o meu acesso ao campo me dá informação do que está acontecendo. Pelo movimento, quando eu uso o boneco, que eu aconselho a quem puder comprar esse tipo de boneco, para a constelação ficar mais fácil e menos manipulável,
O boneco ele vai sozinho buscar quem ele quer. E aí, na constelação que eu fiz, por exemplo, o boneco foi lá e pegou duas pessoas, e quando veio, eu falei para a pessoa, eu já contei a história para ela. Mas eu não sabia. Bom, mas aí, deixa eu só, talvez, se você pegar outros temas, por exemplo, na hipnose, faz sentido quando a pessoa adere, né, ou aquilo tem a ver com ela. Né? Você tem ali uma ligação e aquilo faz sentido para ela. E aí você só consegue trabalhar. Tem outras pessoas que olham para aquilo. Então, talvez seja um jogo de aproximação daquilo que tem a ver com a pessoa, que vai dar aderência, e através daquilo você cria a oportunidade de ressignificar. A técnica em si da constelação, a gente fala que a constelação é para todo mundo, mas não todo mundo é para a constelação. Porque eu posso não acreditar, eu posso não gostar, eu posso não me sentir bem. Ok. Agora, o que eu acho muito interessante na constelação, e muitas vezes eu vejo, ele está ali representando meu pai. Ele nunca viu meu pai, nunca ouviu falar. E quando eu olho, ele para exatamente como meu pai. Quem passou essa informação para ele? Ele fala as mesmas palavras que meu pai. Ele senta no chão, eu acho que eu contei aqui também, eu falei, o que você quer fazer agora? Aí ela fez assim, nada. Ela sentou no chão, ela falou, só quero sentar aqui e ficar. Aí a menina olhou e falou, minha mãe. Eu não sabia quem era. Aí no final eu perguntei, por que você disse que é sua mãe? Era exatamente como ela fazia. Nada. Quando ela estava com raiva, eu quero sentar aqui e ficar. Então, essa informação, ela não é manipulável. Porque a pessoa não Mas soube pensa o falar. seguinte, Adriana, se as pessoas elas são divididas em grupos em função dos seus comportamentos. O que você consegue vender, sei lá, MM para muitas pessoas? Porque, de uma certa forma, se criou ali um produto que tem ali né? Você segmenta, isso em marketing você vê muito, né? Você segmenta o mercado e eu vou criar algo que seja direcionado para aquele grupo de pessoas que se vestem da mesma forma, pensam da mesma forma, sei lá, são religiosos, são não sei o quê, são cristãos, entendeu? Então, é muito provável que existam outras pessoas que se comportam como a mãe da música. Você sentando ali, ela fez uma ligação de uma associação direta, e ali ela começou a trazer a mãe para dentro da conversa. Meio que um gregarismo, né? Eu já trabalhei um pouco com gado, essas coisas, e você só consegue criar, né, animais desse tipo, né? A pecuária ela só existe porque o gado tem essa característica gregária. Se ele tivesse consciência da força que ele tem, da capacidade que ele tem de se desvencilhar das situações que elas são, então eles são praticamente domesticados ali por conta do homem ter consciência do comportamento deles. Isso aí faz muito sentido, porque o que a gente fala? As pessoas que estão presentes naquela constelação, naquele dia, ou naquelas constelações, não todas, em todas as constelações, mas de alguma forma, várias ali numa constelação e várias na outra, elas têm uma história, alguma coisa, alguma questão ou com o pai ou com a mãe que vai mexer com elas. E o que foi que eu aprender com a questão da raça me chamou muita atenção, porque assim, existem preferências de raça de bovino que são mais nossas. Então é muito mais fácil você lidar com um animal mais dócil, que tem uma característica. Eles até preferem não ter uma conversão em termos de produtividade, de carne, etc., menor, para ter um animal mais dócil, que se machuca menos, que tem mais condição de reproduzir. Né? Então, se eles são mais dóceis, eles se machucam, eles brigam menos entre eles. Isso tudo faz muito sentido o que vocês estão falando.
o campo, ele é uma coisa muito antiga, que sempre existiu, mas muito nova no nosso conhecimento. A gente não vai descobrir muita coisa. O próprio Bert Hellinger, quando perguntaram para ele sobre o campo, a resposta dele foi: isso aí é com vocês, eu não preciso nem saber, eu sei que funciona. Cada um com a sua. Eu sei que funciona. Então, assim. Só sei que é, né? Só sei que é. A gente pode perguntar zilhões de anos aqui, o resto da noite. Só que, assim, como é que a gente prova que a constelação existe? Primeiro, a gente precisa provar, né? Mas é pelos seus efeitos. Porque é uma técnica que eu acho muito eficaz, porque não precisa da informação da pessoa. Porque se for pela informação da pessoa, não, meu pai nunca vai fazer isso, meu pai é isso, entra o julgamento. Só que, independente, ou com boneco ou sem, é o que é. Mesmo que, mas ela está fazendo isso porque a mãe dela era parecida. Ok, pode ser até que a história, por que a informação se cruza? Mas são detalhes tão mínimos que às vezes aparecem, às vezes a gente tem um momento, seja que ela assim com a boca. Então, para a pessoa, pode fazer sentido para outras? Pode, mas para aquela pessoa, a história é muito certinha. Dentro deste campo, a pessoa foi escolhida bem, pode ser que tenha parecida, mas ela foi escolhida justamente porque, em determinado momento, iria chegar naquele ponto para ter aquele desfecho. Só que aí, se você escolher outra pessoa, se não tem, se não tem, é o acaso que não é acaso. Enfim, vou fazer os canais. É. Aí você vai trazendo, você Exatamente. puxa esse filme. É infindável. Como consteladora, você percebe todo o campo, correto? Todas as informações. Você percebe, só mesmo você entrando no campo para ver. E diga a sua experiência. Eu, no início, Flávia, a Flávia, ela tem uma Eu tô mente falando bem, isso porque bem racional e ela é muito investigadora. Tiro o chapéu para você e você, Ricardo, também. Vocês contribuem muito com a aula. Vou falar bem minha experiência, tá? Talvez se conecte com os seus questionamentos. No início, eu quis fazer o curso simplesmente para ter uma opinião pessoal. Por quê? As pessoas às vezes julgam sem fazer um curso, sem passar pelo processo. Uma opinião simplesmente, isso é místico, isso aí faz um pouco caso. Eu entrei para fazer o curso simplesmente para conhecer a minha linha mais psicanalítica. Contudo, ouvi a própria Adriana, ela falou assim, você tem um dom para isso. Eu descobri, na verdade. No início, eu ficava ali sentadinho, não queria ser representante de ninguém. Primeiro que eu sou muito tímido, né? O Rodolfo trabalha muito tempo antes na terapia já. nas aulas ele só respirava. Eu só respirava, ficava torcendo para ninguém me chamar. Mas se chamava, eu ia. Só que eu ficava lá sempre no racional. Não conseguia sentir nada. Você perguntou? Porque eu não me permitia sentir. Agora é difícil a constelação que tem na sala de aula lá, que eu não sou escolhido. Ele é campeão mundial. Eu sou pai, eu sou mãe, todo mundo. Sim, inclusive pessoas de fora, não sou nenhum colega de turma meu. Eles me escolhem. E aí eu fui aprender, falei, bom, já que estou sendo escolhido, eu tenho que realmente, né? E fui me permitindo. E aí eu comecei a ter sensações, eu não tenho geralmente dor de cabeça, isso não faz parte da minha vida. E várias sensações no corpo, e são sensações simplesmente que não fazem parte do meu dia a dia. E eu sinto. É um processo. Então, o que eu sugiro para você? Quando você for escolhida, venha e vá passando pelo processo, que ele é um processo. Eu vou ler um texto final, que já é 10:10, vai falar um pouquinho disso, e aí o que acontece? Vai se conectar com esse sentir. Nunca vai ser pelo racional. A gente está tentando entender pelo racional, e constelação não é sentir. Então, baseado nisso, vou querer que vocês, pedir para vocês gentilmente fechar o olho e tentem imaginar, visualizar isso que eu vou ler para vocês. Foi extraído, eu extraí esse trecho do livro Fernão Capelo Gaivota. Tentem imaginar o que eu vou falar para vocês. Quase todos nós percorremos um longo caminho. Fomos de um mundo para outro, que era praticamente igual ao primeiro.
esquecendo logo de onde viemos, não nos preocupando para onde íamos, vivendo o momento presente. Tem alguma ideia de por quantas vidas tivemos que passar até chegarmos a ter a primeira intuição de que há na vida algo mais do que comer, lutar ou ter uma posição importante dentro do bando? 1000 vidas, Fernão. 10.000. E depois mais 100 vidas até começarmos a aprender que há uma coisa chamada perfeição. E ainda outras 100 para nos convencermos de que o nosso objetivo de vida é encontrar essa perfeição e levá-la ao extremo. A mesma regra mantém-se para os que aqui estão agora, é claro. Escolheremos o nosso próximo mundo através daquilo que aprendermos neste. Não aprender nada significa que o próximo mundo será igual a este, com as mesmas limitações e pesos de chumbo a vencer. E aí abriu as asas e, voltando-se de frente para o vento, continuou. O que cada um, pode abrir os olhos? O que cada um significa isso para vocês? Não sei. Mas levem isso para raciocinar. Quantas 1000 vidas talvez vocês já viveram e talvez não aprenderam e estão revivendo? E 1000 vidas, para quem acredita, pode ser 1000 vidas, e pode ser 1000 vidas. Insistir em erros e repetições familiares. Uma coisa interessante, a gente está discutindo constelação aqui, mas não entra. Senti. Por isso, quando acontece uma constelação, o que eu falo para a pessoa? Esquece. Deixa fluir. Não comenta com alguém. Porque uma pessoa que não passou nem por esse processo aqui, nem por uma constelação, você vai contar uma constelação para ela, vai encher a pessoa de questionamento. A pessoa sai daqui e vai para o racional, escandalhou a constelação. Todo esse movimento inconsciente, ele é quebrado. E a gente está trabalhando no sentido. Quanto menos a gente sente, menos o campo se movimenta. Porque o campo não é aquilo eu sei. Mas o que eu sei não resolveu até agora. E a calculadora fez toda essa energia? Tá não. Primeiro que não é minha. Tá? E essa informação que eu recebo, eu uso ela naquele momento. Eu até peguei o movimento simbólico da série, dá um passo para trás. Eu peguei esse movimento que eu achei muito interessante, que é simbólico para o cérebro, no meu racional, entender que eu estou me desligando. Eu podia falar, dar um estalo como ela, podia bater palma, qualquer coisa. Eu gosto desse dar um passo para trás. Mas é por isso. Se eu ainda levo alguma coisa daquilo ali, é porque alguma coisa eu ainda tenho que mexer. Ah, isso já é um assunto. Tinha mais informação para passar. Não, cara, Eu preciso de história do sem macaco. Eu preciso de executá-la. Tá? Eu preciso dar um abraço para cada um de vocês. Desde ontem eu estou com isso na cabeça. Não sei por quê. Então, não.